Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar sobre hipnose, sobre o cérebro, sobre a vida, sobre as coisas que incomodam a gente. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é uma coisa muito batida, já batida assim, uma coisa muito comum, muito conhecida, mas que as pessoas às vezes não dão muita atenção, que é o que você não deveria falar ou pensar quando você está conversando sobre hipnose. Por quê? Hipnose é um tema muito popular, eu falei isso acho que no primeiro vídeo já, e o problema do tema muito popular é que ele banaliza e perde um pouco de precisão nos conceitos, nas análises, vira uma coisa banal. O risco da popularização é esse. A gente sabe que os benefícios da popularização são inúmeros, mas também não vem isento de riscos. Então tem algumas coisas que você deveria evitar pensar ou dizer quando você está conversando, pensando, falando em hipnose. Em primeiro lugar, uma coisa que você precisa ficar atento: hipnose é ciência. E por causa disso, algumas coisas você não deveria dizer quando está falando de hipnose. Por exemplo, hipnose é incrível. Incrível é aquilo que não dá para crer. E hipnose é uma ciência. E ciência é crível. Então a hipnose não é incrível. A hipnose é bastante crível, acreditável. Inclusive, acreditar é parte do processo hipnótico. Mas não é um acreditar como aquela pessoa que tem fé. Porque o acreditar está muito relacionado a um lado, principalmente no Brasil, não sei se em outras culturas também é assim, está muito relacionado com uma coisa espiritual, com uma coisa sobrenatural, uma coisa metafísica, uma coisa esotérica. E não é um acreditar de esoterismo, é um acreditar no seguinte sentido. Uma vez eu ouvi uma história que é a seguinte: um cara estava fazendo um show num lugar, ele ia atravessar um penhasco por cima de um cabo de aço, carregando um carrinho de mão. E aí ele pegou o carrinho e atravessou de um lado para o outro, né? Andando pelo cabo de aço com o carrinho de mão. Quando ele chegou do outro lado, ele perguntou para a multidão que estava do outro lado: quem aqui acredita que eu consigo atravessar levando uma pessoa? Todo mundo, aquela Huawei, né? Aí ele pegou a pessoa que estava mais na frente assim: você acredita? Acredito. Então senta aqui no carrinho que eu vou levar você. Aí ficou aquele clima. Aí a pessoa foi meio sem jeito, sentou no carrinho, ele deu algumas orientações para a pessoa e atravessou para o outro lado carregando a pessoa. O acreditar na hipnose é um acreditar neste sentido, é um acreditar de agir conforme as recomendações. É um acreditar do sentido de se sujeitar a passar pelo processo. Não é um acreditar de fé na fé, né? Eu tenho fé que a fé vai fazer coisas pela fé. Não é isso. É um acreditar de ação. E outras coisas que você deveria evitar de dizer: hipnose é maravilhoso, hipnose é bacana, é legal, é gostoso. Não. Existe a hipnose do entretenimento, que também é muito válida, é bacana. Aí sim, é legal, é descontraído, é ótimo. Você faz um monte de amigos fazendo hipnose para entretenimento. Mas hipnose clínica, as coisas que você deveria dizer a respeito dela são: ela é muito efetiva, ela é muito eficaz, ela é muito resolutiva, é bastante prática e extremamente acessível. Quando você muda esse discurso, essas palavras que você ainda não utiliza, mas que você precisa começar a utilizar, trazem um peso para aquilo que você faz. Porque eu, como médico e também como hipnólogo, eu vou falar para você: não existe tratamento maravilhoso, não existe tratamento legal, gostoso. Existe tratamento eficaz, resolutivo, prático, acessível. Existe o tratamento bom e o tratamento ruim. Então, quando você muda o jeito de qualificar a hipnose, ganha peso aquilo que você fala. Porque, no final das contas, a gente não pode esquecer que hipnose é uma ciência. É a ciência que manipula no sentido de trabalhar com, não é manipular no sentido maquiavélico, né, de tramar um plano, mas é uma ciência que trabalha com o pensamento. Você encontra áreas comuns da hipnose com diversas outras áreas: a programação neurolinguística, meditação. Uma série de religiões tem conceitos embutidos que são da hipnose, e uma série de conceitos religiosos foram abraçados pela hipnose. Tá tudo certo, mas você precisa tratar a hipnose como ciência. Ela não pode ser banalizada, embora a gente deva fazer de tudo para que ela seja cada vez mais popular. Você não tem desculpa para tratar a hipnose de qualquer jeito.
Então, faça acontecer do jeito certo. Não é só fazer acontecer porque você sabe que isso vai mudar sua condição financeira, porque você sabe que você vai conseguir ajudar mais gente, não é só isso, mas é fazer direito. Por quê? Um dos motivos pelo qual a hipnose encontra muita resistência é porque é tudo muito maravilhoso, é tudo muito fantástico, é tudo muito sensacional. E na verdade nós estamos falando de ciência. E a ciência não é bem assim. A ciência ela é mais útil, prático, resolutiva, eficaz, eficiente, acessível, né? Então, eu gostaria que a gente, como terapeuta profissional que desenvolve esse trabalho, tivesse um pouco mais de responsabilidade na hora de conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que isso vai mudar o seu jeito de enxergar o que você faz e vai mudar o jeito das pessoas enxergarem o que você faz. Eu tenho certeza que as pessoas vão passar a levar você muito mais a sério quando você começar a usar as palavras certas que trazem a seriedade que esse tema precisa adquirir. Parece uma coisa meio chata falar isso, mas é que a gente vê muito em televisão, na internet, coisas sobre hipnose, é tudo muito maravilhoso. É gente que atravessa uma agulha no pescoço, é gente que esquece o nome, é gente que aprende a gaguejar, depois trata a gagueira. Então, assim, a gente não pode deixar essa situação cair numa banalização, porque isso pode ser bastante prejudicial para a gente. Presta atenção nisso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sugiram temas, ativa as notificações aí, curta, compartilha, marca aí as pessoas que precisam conhecer esse canal, que se interessariam por isso, e a gente vai junto construindo cada vez melhor. Um abraço e até mais!